irmãos e irmãs, estamos reunidos novamente no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus, e hoje com a participação especial do nosso amigo Yuri Cerqueira, né, nosso grande amigo lá do grupo dos passadistas, do nosso grupo de estudos preteristas, e hoje aqui essa live de utilidade pública, tá, gente? Hoje eu não vou falar de apocalipse, aliás, é um apocalipse, né, mas enfim, não vou falar sobre o apocalipse nem de aparições marianas, vamos falar sobre que vem acontecendo no nosso país. Aliás, o país está de ponta cabeça, né? Essa é a realidade. Nunca, sinceramente, gente, eu nunca vi o país na situação que ele se encontra hoje, tá? E olha que eu já passei, eu nasci no governo de João Figueiredo, hein? Passei pelo Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Eu peguei metade mais ou do menos a Dilma época do 2. Collor, né? Eu peguei. Oi? Eu peguei mais ou menos a época do Collor. Ah, você já pegou a época do Collor. Eu nasci na época antes do Sarney ainda, cara. Peguei tudo isso daí, sabe? Eu nunca vi uma situação dessa, sinceramente. Uma situação em que você não está conseguindo encontrar uma luz no fim do túnel, tá? Na época do Sarney tinha. Quem não era nascido na época não vai entender, sabe? Na época do Sarney para o Collor tinha o problema da inflação. E não é isso que a gente tem hoje, tá? Era 300% ao ano, tá? Era uma coisa de louco. E não tinha, ninguém encontrava uma solução. Só o Plano Real conseguiu, né, dar um jeito na inflação. Mas era uma coisa que se você pegava o seu salário hoje e se você não corresse no mercado comprar tudo que você precisava, no outro dia não valia mais nada o seu salário, tá? Mas É, sempre tinha. Oi, a pode moeda falar era aí. muito mais desvalorizada, né? Porque não tinha o plano real ainda, né? Aí, Totalmente desvalorizado. Eu acho interessante porque esse tipo de live aqui eu sei que vai ter poucos views, porque católico não gosta muito, sabe, dessas coisas. Aliás, católico não gosta de coisa séria, né? Católico gosta de fantasia, teoria da conspiração. Coisa séria, católico não gosta muito, mas é de utilidade pública isso daqui, tá? pois é. Hoje a gente não encontra uma solução no fim do túnel, tá? O país na mão de um bandido, tem que falar com todas as letras, todo mundo sabe disso, está na mão de um bandido. Esse bandido é defendido pela a mais alta corte aqui do Brasil, ele é blindado, tá? Então, tudo que ele fizer, nada vai acontecer com ele. Eu falo pro pessoal do grupo, Cris, que ele é só um peão do sistema, né? Sim, Porque o que ele almeja é o projeto de poder do Foro de São Paulo, dos BRICS, lá, aquele eixo do Mar Vermelho. Só que quem manda, sempre mandou desde que República é República, são os globalistas, eles são o sistema, o poder. Então o Lula, ele é um peão na mão dessa galera, entendeu? hoje ontem soltou uma frase: Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu iria ser presidente. Eu fico pensando se o Bolsonaro tivesse falado uma frase dessa, o que não teria acontecido com ele. Ave Maria. A Já gente tá tava. o governo está na mão de um acéfalo, um cara que não tem mais neurônio na cabeça, tá? É claro, igual o Yuri falou, né? Ele é só o peão ali, né? Ele é só um peão. Só que é a imagem que se passa do país, né, para outros países que investem aqui. Você tem um governo onde, né, a principal figura diz que, graças a Deus, pessoas morreram de sede, porque assim ele pode ser presidente. O Bolsonaro fez a transposição Rio-São Francisco. O que foi que ele fez? Acabou. E aí agora o povo do Nordeste, coitado, principalmente aquele pessoal mais humilde do sertão, tá vivendo de carro-pipa, né? Então, Tá lá enganando o nordestino de novo, dizendo que agora que ele vai levar água para o Nordeste. Já sabe quanto foi superfaturada aquela obra dele, gente? Sabe quanto foi super. Procura aí. Desde o Lula 1 tá lá essa obra aí. Quem terminou foi o Bolsonaro. Então, pois é. lamentável, gente. É lamentável. E, assim, graças a Deus aí parece que a gente tá tendo um auxílio, né? De fora aí para tentar solucionar o problema, mas olha, o país de ponta cabeça, cara.
É bandido na rua, bandido no meio da rua, corrupto no meio da rua, e senhorinha com Bíblia debaixo do braço sendo presa. Tá? É isso que está acontecendo com o país hoje. E ainda a gente tem o problema, né, de pessoas, influencers, né, que ainda, vendo tudo isso no país, prefere o quê, gente? Ganhar dinheiro enganando as pessoas. Ainda tem isso daí, né? Que é o que a gente vai entrar no assunto aqui das bets, tá, gente? Influencers que tá vendo a situação do país e ainda quer colocar o país mais no buraco ainda, tá? Aí vamos entrar direto na questão das bets aí, que é a utilidade pública, tá? Porque isso é algo que vicia, tá? É um vício, né? Tá mexendo com o vício das pessoas e que, infelizmente, né, tem pessoas aí passando fome porque o pai, então, por exemplo, um pai viciado que pega o salário e gasta tudo nas bets. Inclusive, o padre Patrick estava lá, né, na CPI, dando depoimento, lavou a nossa alma, né? Sim. Sim. Eu vi alguns trechos dele. Eu não assisto tudo essa CPI, não. É uma palhaçada. CPI, para mim, nunca dá em nada. Essa é a verdade. Só gasta Aí dinheiro tava à toa. tirando foto com a Virgínia, uma vergonha. E, gente, tem duas coisas, cara. Eu não vou falar assim que eu sou totalmente contra a questão dos jogos, porque eu jogo na Mega Sena. Se eu ia ser hipócrita falar, sou contra o jogo de azar, eu jogo na loteria. Só que ele é algo regulamentado, algo que, teoricamente, tem uma auditoria, então, enfim, né? Não é algo que está ali para viciar a pessoa. Nessa questão aqui, é o cara o dia inteiro aqui tentando ganhar alguma coisa, gente. É o cara. Aí você tem duas coisas, né? Tem a questão das apostas esportivas e tem essa questão do cassino eletrônico dentro dessa questão das bets, tá? Aí tem que ser analisado também, né? As apostas esportivas tem manipulação de resultado? Entendeu? Assim, quando você tinha os cassinos, quer dizer, ainda tem, né? Hoje clandestinamente falando, mas os cassinos físicos, pelo menos você sabia, né? Você girava lá o negócio, você sabia que isso aí não, pô, é um meio eletrônico online, é um algoritmo, você não sabe até que ponto está manipulado, e muitas dessas casas de apostas tem paraísos fiscais em outros países, então você vai reclamar para quem? Não tem Entendeu? como. Não tem como reclamar. Eu vou falar para vocês, eu perdi 6 mil reais em NFTs. O que eram os NFTs? Né? Agora não está mais não está muito mais na pauta, né? Eu sei, criptomoeda, tem um. Na verdade eram tokens, né, que você ganhava através dos NFTs e trocava por criptomoedas, tá? Então, o que era? Era um jogo que você entrava, tá? E você comprava ali personagens dos jogos, e esses personagens que você comprava farmavam, né? Tokens para você. Né? Você ficava o dia inteiro ali, você tinha que administrar, né, aquele jogo o dia inteiro. Se administrava e aquilo ia formando tokens para você, para que você pudesse pegar esses tokens e pudesse trocar por criptomoedas, tá? Teve gente que ganhou dinheiro. Quando começou os NFTs ali, aquele bando de NFTs, teve pessoas que ganharam dinheiro, tá? Ganharam dinheiro mesmo, né? Eu entrei no meio ali, eu investi... Oi, pode falar. Geralmente é teste ali, porque não tem... ele distribui tanta grana para muita gente. Então, os NFTs geralmente são fase de testes. A galera aproveita no início para ter a bonificação. Entendeu? Exatamente. Eu joguei muito no Bomb Krypton, acho que era o mais conhecido, Bomb Krypton, né? E não é que é jogo exatamente. Você tem que administrar e farmar tokens ali, tá? Então, o que acontece? Eu investi 6 mil reais, só para vocês terem uma ideia, tá? E aí você fica naquela gana, cara. Eu não sou pessoa que vicia em jogo, não. Eu detesto. Até entrei nessa Blaze aí para ver como que era, sabe? Isso um tempo atrás aí, que você entrava, dava 50 reais de bônus para você,
tá lá os R$ 50 até hoje. Eu não vicio nesse negócio de jogo aí, eu não vicio. Eu nem gosto, para falar a verdade, nenhum jogo de baralho, dominó, eu não detesto, eu não sei, eu não consigo jogar. A Blaze, quem foi dos principais garotos propagandas foi o quê? O Felipe Neto, Neymar. Sim. Tem um tal de Marcelo lá do canal Não Adivinham, enfim. Até o Peter, velho, do Ei Nerd, velho, tava divulgando o Blaze, que eu fiquei sabendo. Imagina. Todos eles. É que a Blaze agora foi foi autorizada, né? Agora. Antes não, mas agora está autorizada. Agora estão metendo pau aí para poder fazer propaganda. Essa Blaze aí foi o Felipe Neto, né? Sim. Mas então, aí só que na época eu entrei nessa questão do NFTs porque era uma novidade, né? Tá? E era alto risco, sabia totalmente era alto risco, porque todos aqueles NFTs eles eram gerados no Vietnã e na Indonésia, só para ter uma ideia. Então não tinha uma regulamentação e não tinha nenhuma proteção. Então é alto risco total. Só que eu entrei sabendo que era alto risco. Né? E assim, só que eu tive um azar. Aí foi um azar porque logo que eu entrei, começou a farmar legal, e depois o que aconteceu? O mercado da China proibiu os NFTs. Olha só. Tem outra, Cris, que é até pior, as opções binárias, que são disfarçadas de investimento na Bolsa de Valores, mas na verdade são algoritmos, né, para burlar. Eles criam um sistema lá de algoritmo para burlar, né? E aí eles criam um sistema de pagamento, eles pegam tudo lá. São as famosas opções binárias. Você pensa que está investindo na Bolsa de Valores, mas não é tudo fictício ali. Então, o que aconteceu? A Rússia e a China fechou o mercado dos NFTs, todo mundo que tinha dinheiro naquele país resgatou, caiu a cotação dos tokens. Por exemplo, o que eu tinha de R$ 6.000 caiu para 20 centavos, da noite para o dia. E era alto risco, não tinha para quem reclamar, não tem regulamentação, não tinha nada, entendeu? Enfim, só para vocês terem uma ideia o que é isso daí, tá? A questão agora das bets aí do Tigrinho aí, que é o mais famoso, é o tal do Tigrinho, né, que é o mais famoso hoje. É o que o Yuri falou, é algoritmo. É um monte de coisa, ratinho, tourinho, mas é tudo a mesma coisa. É algoritmo. Ninguém vai inventar um algoritmo, algo baseado em algoritmo para ele perder, ele vai ganhar. Você nunca vai ganhar da máquina, não adianta, cara. Quem ganha são os divulgadores, os influencers, inclusive pior, Cris. Muito desse dinheiro que rola nos cassinos online, ele fomenta o crime organizado, o tráfico de drogas. Sim, a gente sabe que o Brasil, infelizmente, é um narco-estado, assim como o México, Venezuela, entendeu? Então... E os políticos não estão interessados em acabar com isso, não, viu? Começou com o governo Temer. E aí só estourou agora no governo Lula. E aí a gente sabe aí, né? Vendendo um papagaio, vendendo sofá, vendendo um carro, aí para pagar dívida de jogo. Quer dizer, o vício, velho, é como falou o Padre Patrick, né? Destrói vidas, famílias, né? E o que eles fazem? Por isso que eu falo, tem que separar um pouco a aposta esportiva dessa questão aí do tigrinho aí. É algo que é eletrônico, é feito através de algoritmos, em que aquilo nunca vai ser feito para você ganhar da casa. Você não vai ganhar da casa, não adianta. Mas eu ganhei R$ 1.000. Eu duvido que você já não tenha jogado mais de 5.000. Entendeu? Eu fui lá, apertei o negócio, rodou, ganhei R$ 1.000. Agora veja o tanto que você já apostou, cara. Você não adianta. Mas eles sabem. Cara, o seu computador tem uma coisa chamada endereço de IP. Então o algoritmo sabe de onde você está logando, sabe qual é o seu login. Você tem um login. Então não adianta, ela nunca vai te dar mais dinheiro do que você deu para ela. Entende? Então por isso que esse tipo de jogo, a meu ver, tinha que ser proibido totalmente. A aposta esportiva, gente, eu já não sou, vou ser bem sincero, eu não sou totalmente contra a aposta esportiva porque é algo que você aposta em cima de um resultado que vai acontecer, tá? Acho que tem que ser regulamentado, sim, porque tem lá suas falcatruas também, né? Você sabe que tem juiz aí, por exemplo, no futebol, tem juiz aí que é comprado e tal. Mas a aposta esportiva é algo que você vai apostar ali, por exemplo, Palmeiras e Corinthians. Eu aposto que o Palmeiras vai ganhar de 3-0, entendeu? Vou lá, jogo 10 para ver se eu... Entende?
Agora, nesse negócio eletrônico, você é manipulado por uma máquina. Simplesmente você é manipulado por uma máquina e vai fazer você perder. Você vai perder, não adianta. Os únicos que ganham são os que fazem a propaganda, né? E os tipos de narrativa deles agora, Cris? Tá regulamentado pelo Ministério da Fazenda, a plataforma tá bugada, não sei o que, esse tipo de narrativa. Gente, é tudo furada, tudo. Não caiam nisso, não. Agora, então, aí, ô Yuri, vamos entrar que tem uma CPI rodando aí. A CPI, mais uma CPI do circo, né? Caralho, velho, puta que pariu, é tanto dinheiro gasto em CPI que não dá em nada, tá? Aí tem uma CPI, que eles estão tentando investigar essas casas de aposta eletrônica, né? E o que é feito ali, porque tem muitas denúncias de pessoas que perderam dinheiro, famílias que foram destruídas, pessoas que perderam a vida, né? Imagina você, ô Yuri, imagina você ganhar, sei lá, 5 mil reais por mês, gasta 4 mil em jogo todo mês, cara, e não ganha nada. Entendeu? Tem gente que se matou por causa disso. Tá? E aí me vai uma tal de uma Virgínia lá. Cara. Lá com o Cleitinho, quer dizer, debochando da cara do povo. Aquilo foi a coisa mais ridícula que eu vi na minha vida. Ridículo aquilo ali é um tapa na cara da sociedade. Essa menina chegou lá, ela deu um drible em todo mundo. Ela deu um baile de atuação, sabe? Com a maior cara lavada ainda. A pessoa que ganha 750 mil reais por mês, acho que ela falou, não sei se é isso. Que ela tem os produtos dela da WePink, né? Que é os produtos dela cosméticos ali. E ela diz que ganha mais ou menos isso. Você acha que ela vai chegar lá de moletom rasgado, cara? Não vai. Sabe? Com um negocinho aqui, acho que não sei se é da Walt Disney aqui, sem maquiagem nenhuma, cara. Aquilo ali foi tudo pensado, Cris. Ela botou uma roupa simples para dizer que é mulher do povo. Ah, meu Deus, sua cara de menininha, de bonequinha, coisa linda, fofinha. Aquilo ali, velho, foi tudo planejado. Tudo planejado. Lógico que foi. E aí, aquilo se tornou um circo. Cara, já começou lá com o presidente da CPI, ali que estava ali, né, que tá na bancada ali fazendo brincadeirinha com o filho do cantor Leonardo, que nada contra o cantor Leonardo, que eu gosto muito, aliás, né? Mas o filho que é o marido dela, fazendo brincadeirinha, que o cara é feio, que o cara é bonito, meu. Numa CPI, gente. Uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Sabe o que é inquérito? Será que essas pessoas sabem o que é isso? Com brincadeirinha e deboche. Né? E nosso dinheiro público lá, né, para bancar esse bando de palhaço que tá lá. Bando de vagabundos. Se a gente tem um bandido na presidência da República, tem um bando de vagabundos lá no Congresso, gente. E aí é todo mundo, de direita, de esquerda, ali não tem de centro, de cima e de baixo, cara. Né? A ponto desse Cleitinho, que se diz, né, o conservador de direita, no meio da CPI, querer tirar uma selfie. Você imagina, gente, acho que as pessoas perderam a noção que uma pessoa que está sendo interrogada na CPI é igual uma testemunha sendo interrogada num julgamento. Depois ele pediu desculpa, mas a merda já tá feita. Imagina lá no julgamento, cara. Tá lá a testemunha de defesa. Aí o advogado da parte acusadora, peraí que eu vou tirar uma selfie com você no meio do julgamento, cara. É uma vergonha. Sabe? Isso é na mão dessas pessoas que nós estamos, velho. É na mão dessas pessoas que nós estamos. E aquela Soraya Tronic, que já é uma... Cara, não tem nem palavra pra falar dela, que é... A caroneira subiu em cima do Bolsonaro, tá lá... Aí agora ela vai usar aquilo ali de palanque também para ela se promover, né? Me reelejam de novo. Aquilo ali não é pensado, rapaz. Tudo teatro, aquilo ali, pô. Não vai se reeleger, tá, gente? Essa aí não ganha mais um voto de ninguém, né? Porque... Essa aí não ganha nem mais pra juíza de jogo de botão, essa aí.
Não, Tá não igual o Joyce adianta. Rato, aí vai cair no esquecimento. Se tem uma coisa que o povo ainda não gosta é de traição, né? Traição aí é o. Se tem uma coisa que O ainda o povo brasileiro ainda. pode ter o defeito que for, mas ele não perdoa a traição, não, velho. Traição, o povo não perdoa, nem da esquerda nem da direita. A esquerda, ela, como se diz, se precisar, eles se unem. Igual se uniram aí para colocar o Lula na última eleição. Se uniram. Mas já tá tudo, gente, já largaram a mão, né? Já largaram a mão. A gente vai falar mais sobre Não, isso daqui. até a base dele da esquerda tá rachado. O próprio PT tá rachado aí. Entendeu? É, O negócio tá mas tão ruim que até a base de apoio dele tá rachada. agora voltando a falar aqui a questão das casas de aposta, gente, tudo que vicia não pode ter propaganda. Essa é a realidade. É tudo que vicia. É bebida alcoólica? Não pode ter propaganda. É cigarro? Pode ter propaganda. É maconha? Não pode ter propaganda. É que o Guga Figueiredo falou, né? Antigamente você tinha as propagandas de cerveja, de cigarro, tudo isso, e tudo isso acabou, né? Exatamente. Antigamente, Quer dizer, a de cerveja você tem, mas assim, menor grau. Mas você vê que proibiam. Na época mesmo que tinha, tava lá na Globo o negócio da TV Globinho, né? Aí tinha os brinquedos lá que divulgava, aí disse que não podia divulgar, porque ficava induzindo criança e tal, não sei o quê. Aí parou. Quando parou a divulgação dos brinquedos, parou de passar o desenho na televisão. Você vê que não é bem raro você. então, aí já esse tipo de regulamentação já sou contra, cara. É. Porque olha só o que aconteceu. O governo na época, né, disse que a propaganda de brinquedos e outras coisas durante, né, os programas infantis induzia a criança a pedir o brinquedo para o pai. O pai Isso, não tinha exatamente. dinheiro, Essa narrativa. aí o pai não tinha dinheiro para comprar, ficava constrangido. Só que olha o resultado. De vez o governo trabalhar, qual que seria num país realmente, né? Num país que pensa na população, né? O governo pensa na população. Qual é o pensamento? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algo para que aquele pai de família possa ter, né? Condições de comprar um brinquedo para o filho. É isso que eu tenho que fazer. Não. É. Ó, a gente vai tirar as propagandas de brinquedo para que o pai não fique constrangido. Aí o que resultou? No desemprego. Se você está tirando a propaganda de brinquedo da televisão, resulta no desemprego, porque vai diminuir a venda e as empresas que fabricam os brinquedos vão ter que mandar pessoas embora. E Diminui a aí circulação de você não tem dinheiro. aqueles programas infantis na televisão como você tinha antigamente. Quer dizer, aí a criança. Quer dizer, esses desenhos de hoje, muitos desses desenhos de hoje, eu vou ser sincero pra você, é pra deixar a criança retardada, tá? Só ensino Sim. que não presta. E aí você tira os programas infantis, você tira os desenhos clássicos. O que é que a criança vai querer? Ah, me dê um tablet aqui, ó, não sei o quê, ó, pra ficar. Aí vem um bocado de coisa que não presta na internet. Aí É, tá, Yuri. Aí é que tá, ó. tudo tem que ter um limite, velho. Aí às vezes cresce, vai pra rua, conhece amizades ruins e tudo, entendeu? Mas aí é que tá. Olha só, Yuri. Você tirou a propaganda de brinquedos, você tirou os programas de televisão, causou desemprego, menos circulação de dinheiro na praça, baixa a renda das pessoas, e ainda, se um pai de família quiser deixar o seu filho assistindo uma programação boa, aí vai ter que pagar uma TV a cabo, que custa É, R$ 300 por mês. um serviço de streaming. Então, vocês entenderam o quão retardado é isso daí? Então, enfim, por isso que eu sou contra, nesse tipo de coisa eu sou contra. O governo tem que dar uma situação melhor para que a pessoa possa comprar o brinquedo para o filho. Não tirar a única oportunidade que a pessoa tem de comprar um brinquedo para o filho, não é assim. Agora, agora estamos falando de coisas que viciam, né? As coisas que viciam. Nos anos 90, sério, 80% dos meus amigos fumavam. Os meus amigos todos quase fumavam. Por Meus quê? pais também fumavam. Era muito comum você ter, né, as propagandas lá da Marlboro lá, o cowboy, né? O Hollywood. mundo de Marlboro, não sei. Quem não é da época, coloca aí assim, ó, o mundo de Marlboro aí, que você vai ver aquela, né?
aquela propaganda, aquele lugar lindo que o cara saía com um cavalo assim, com um cigarro aceso, todo mundo, cara, as pessoas fumavam por causa daquilo, Era incentivo. comum, cigarro, charuto, aqueles charutos que vinham no cartuchozinho, aqueles charutos, cigarro, tudo. Sim. E diminuiu. Na Fórmula 1, alguns carros de corrida também eram patrocinados, né, por marcas de cigarro e se vendia muito, né? A partir do momento que tirou a propaganda, diminuiu o consumo. Diminuiu muito o consumo. Não tem mais o que. Porque você não tem um incentivo. O problema do viciado é o incentivo. É a pessoa que incentiva ele a fazer tal coisa. A mesma coisa a bebida alcoólica. Eu, por sinal, não bebo, não fumo, não tenho muito problema com isso, né? A mesma coisa a bebida alcoólica. Quando você tem um incentivo, propagandas, geralmente a propaganda da bebida alcoólica, Yuri, como que era? Era uma mulher bonita, quase pelada lá, com uma garrafa de cerveja. Era basicamente isso daí, né? Induzindo a pessoa a consumir aquilo. E o cara que é alcoólatra, gente, o cara que ele é alcoólatra, ele não sabe que ele é alcoólatra. Primeiro, a primeira coisa, o cabra que é alcoólatra, ele não sabe, só vai descobrir depois que ele começa a encher a cara. Não vem escrito na testa, ó, eu sou alcoólatra, tá? E o cara que ele é alcoólatra, ele toma uma cerveja, ele não toma só uma cerveja. Ali a primeira, depois ele vai e toma uma caixa, ele não para. Eu sei porque meu pai era alcoólatra. Ele não para, não adianta. Ele tomou o primeiro gole dele no dia, ele só para quando ele sai desmaiado. É aquela coisa, o primeiro passo é você reconhecer que tem um problema. Se você não reconhece de início que tem um problema, aí já fica difícil o resto. O primeiro passo é você, olha, eu tô com um problema aqui, eu preciso me cuidar. É o primeiro passo. Entendeu? E aqui falando da aposta eletrônica, é a mesma coisa. O jogo vicia. Quem gosta de baralho? Tem gente que é viciada em jogo de baralho, cara. E passa. Eu conheço pessoas que passam a noite inteira jogando baralho. Apostando ou não, jogando baralho. É a mesma coisa o cara com isso aqui agora, que é uma inovação. O cara tá aqui com um aplicativo que ele tá todo momento jogando. Apostando e jogando. E agora eu vou ganhar. Perdi, agora eu vou ganhar. Teve uma lei recentemente que proibiu as crianças de usarem celular durante a aula. Olha, essa parte aí eu discordo, eu vou explicar por quê. É o seguinte, quem tem que decidir o que a criança faz ou deixa de fazer é a educação, isso é papel dos pais, não do Estado. Então, quando você dá o poder do Estado para regular as coisas que a criança deve e não deve fazer, eu já acho perigoso. Quer dizer, você está aumentando mais o poder do Estado, você está centralizando mais o poder, e eu acho isso terrível. Quem tem que educar os seus filhos, quem tem que decidir o que seus filhos devem ou não fazer são os pais. Isso é papel do pai e da mãe, não do Estado, entendeu? Não, aí ainda mais o Estado que nós temos, né? É. ainda mais o Estado que nós temos, que agora eles querem a todo custo regulamentar as redes sociais para calar a sua boca. Entendeu? Não, eles não querem. Então, gente, daqui, ó, de hoje, presta atenção, do dia de ontem e hoje, até as eleições de 2026, vai ser uma luta com esses cabras querendo a todo custo acabar com as redes sociais. Eles não querem regulamentar o nome bonitinho, tá? Regulamentar o nome bonitinho. Oi, pode falar, Yuri. É um nome bonitinho para censura. Eles querem acabar com as redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais permitem que a gente mostre o que está acontecendo. Coisas que a Rede Globo não vai mostrar. Coisas que qualquer outro sistema de televisão não vai mostrar. Coisas, igual essa frase do Lula aqui hoje. Você acha que alguém na mídia aí, tradicional vai mostrar isso daí? Não. Quem mostrou foi a internet. Foi a internet que mostrou. Então, eles vão querer a todo custo te calar, porque é aquela questão, né? O Lula tá queimado, cara. O Lula tá queimado até com a própria esquerda. A única maneira do Lula tentar disputar a eleição ano que vem é manipulando a eleição. As comitivas dele, os eventos dele estão todos fechados, velho. Porque até a base dele tá vaiando ele, o negócio tá tão ridículo que até a base tá vaiando ele. Então ele só faz, quando ele faz, e nem evento fechado, tá evitando fazer até evento fechado.
O negócio tá tão feio que ele tá evitando fazer evento fechado. Não, gente, não é nem a questão de manipular a opinião pública, vai ter que manipulando a eleição. Como se manipula a eleição, gente? A gente fala muito das caixinhas eletrônicas, né? As caixinhas mágicas, aquilo é a última coisa. Uma eleição se manipula com censura, informação errada, fake news. E eles são. E eles, exatamente. A caixinha é só para finalizar toda a manipulação que foi feita lá atrás. Exatamente. Então, como é que se manipula? Com dados errados, como sempre foi. Quando não tinha internet, a gente vivia à mercê do quê? Das informações da Rede Globo. Eu me lembro a eleição de 2006, reeleição do Lula, que a Rede Globo e as outras redes também mostravam um país que era um paraíso aqui na Terra e ninguém estava vivendo aquilo, gente. Ninguém estava vivendo aquilo e eles mostravam um paraíso, que o Brasil, né, tinha acabado com a miséria e só tinha favela no país. E o Brasil tinha acabado com a miséria, já estava no oitavo, no G7, no G6, não sei aonde, né, que saiu do mapa da fome. E, cara, eu capengando ali para ganhar um dinheiro para não passar fome no final do mês, cara. Entendeu? E eles venderam isso e o que? Eles reelegeram o Lula. Tá? Depois fizeram a mesma coisa em 2010, com a Dilma Rousseff. E assim foi indo, manipulando. Isso foi quebrando quando as redes sociais começou, né, se expandir. Todo mundo começou a ter acesso à informação. Que aí, através das redes sociais, né, a informação correta começou a chegar. As pessoas falam muito na questão do marxismo cultural, né, da revolução cultural de Gramsci. Só que o que está enraizado na ideologia do Brasil é o positivismo. Quando acabou o Império e veio a República para cá, veio toda uma oligarquia, todo um populismo, você tem o famoso jeitinho brasileiro, né, que veio dessa oligarquia, que manipula, populista e tudo. E Getúlio Vargas, junto com seu mentor Júlio de Castilhos, foi o que elevou o positivismo a um grau máximo. E aí, por exemplo, tanto é que o Lula copiou a fórmula do Getúlio Vargas. Eu sou o pai dos pobres. Eu sou aquele populismo barato. Eu amo os cristãos, eu amo os pobres, não sei o quê. Lula copiou aquilo ali do Getúlio Vargas. Então, o que está enraizado no Brasil, depois da queda do Império para o início da República, é o positivismo. O positivismo é a raiz ideológica de toda a desgraça cultural do Brasil. Entendeu? E, enfim, e eles dominaram todos os setores, né? Cultura, música, universidade, eles dominaram tudinho. Eles foram inteligentes nisso aí, né? Dominaram. E é difícil agora para ter uma outra narrativa, né? Eles não aceitam. Vai nas universidades, não se tem outra narrativa, né? Essa é a realidade. Mas aquela questão, gente, a batalha daqui para frente vai ser o quê? Eles querendo calar as redes sociais de qualquer maneira, tá? Não, acho que é impossível, mas eles querem, porque querem calar as redes sociais, impedir, né? Não vai conseguir mais fazer uma censura igual fizeram na eleição de 2022, tá? Eles não vão conseguir fazer aquilo que eles fizeram, eles não vão conseguir fazer mais. Eles vão ter que encontrar uma outra alternativa. Porque, como eu falei, está tendo investigação agora, o Trump está fazendo pente fino, tem a questão do financiamento da USAID. Sim. E na época do governo Biden, eles usou as instituições para pressionar aqui nas eleições. Então agora não vai ter mais a manipulação externa, porque agora está se fazendo pente fino. Né? Não vai ter, exato. E também outra coisa, porque, cara, não é que eu acho que o Trump, o Donald Trump é o Deus na Terra, não, mas, cara, o cara vai ficar em cima. Ele não vai permitir manipulação na eleição de 2026, não vai. Tanto que está começando desde agora. Politicamente, o Brasil ele é estratégico para os Estados Unidos e para o mundo, geopoliticamente falando. Sim, lógico. Tanto que já começou desde agora com essa questão, né, das sanções que vai vir, tá? E aí vamos já entrar nesse assunto aqui que é interessante, tá, gente?
O bagulho vai vir, não adianta, esquece, né? Não adianta achar que é bravata, não é, tá? Até quem é do lado da esquerda já jogou a toalha, porque sabe que vai vir, né? As sanções não é para o Brasil e sim para o CPF das pessoas. Então, e é aquela questão, vai pegar os ministros lá do STF. Tem a tal lei Magnitsky, né? O que é a lei Magnitsky? É a sanção financeira, né? Ele vai fazer a sangrinha lá, vai mexer no bolso. E aí, por exemplo, os cartões de crédito, de débito e tal, tem as bandeiras americanas, né? Mastercard, Visa e tal. Então, basicamente, ele vai ficar leproso perante o mundo, né? Tudo que for dos Estados Unidos, ele vai ficar castrado, praticamente, não vai poder, vai fazer um pente fino no visto, tudo. Entendeu? Então, vai vir. As sanções vai vir agora. Você que estava de mãos dadas com o pessoal da tirania, não adianta pular fora agora, filho. Não adianta que você já está incluso. Já está incluído. Já foi incluso. Não tô mais. Polícia Federal, o pessoalzinho da Polícia Federal aí, que estava de mãos dadas, né? A mídia. Lembra daquela coisa? Ordens ilícitas não se cumprem. Não adianta falar que estava cumprindo ordens. Não adianta. O cara lá, o ministro lá, né, que deu tapinha nas costas lá do Xandão, né? Missão dada, missão cumprida, não sei o que. Tal. Vai tudo pro saco. Lá, né? Eleição não se ganha, se toma, não sei o que e tal. A mídia. Não adianta, vocês são cúmplices. A gente sabe o que vocês fizeram no verão passado. Vocês são cúmplices. Pachequinho, vai tudo. Não adianta soltar a mão agora. Não adianta. Não adianta agora. Tudo que vier para cima deles vai vir para cima de quem estava junto, tá? Aí é aquela questão, né? Quem tá lá no topo ainda tem como se manter. Você tá perdido, filho. Você tá perdido, tá? Então é o que eu tô falando. Os Estados Unidos eles não vão permitir. Eles não vão permitir de jeito nenhum manipulação na eleição de 2026, como teve descaradamente, gente. Tá? Quem é do Lula aí, que estiver no chat aí, desculpa, mas houve manipulação descarada. Eu acho que teve, porque, por exemplo, quem estava disputando aqui para governador no estado da Bahia foi esses dois maiores aí, o Jerônimo Rodrigues, que é do PT, e a CM Neto, que é do União Brasil. Eu tenho para mim que teve sim uma manipulaçãozinha, porque o carlismo aqui na Bahia, a família ACM é muito forte. E estava pau a pau, ACM Neto Jerônimo. Então tenho para mim que teve alguma coisinha ali, entendeu? Você pode dizer assim, porque sim, o PT tem seus redutos no Nordeste, no Sul e tal, mas tem também essa questão. Mas aí é aquela questão, né? Eu não tô nem entrando em questão de urna eletrônica, não, cara. Manipulação. Você sabe quantos votos o Lula ganhou só com aquela frase escrota do William Bonner? O senhor não deve mais nada para a justiça. Você sabe quantas pessoas do Nordeste, por exemplo, que não têm acesso, por exemplo, à internet, quantas pessoas escutaram aquilo falar, vou votar nele. Você sabe quanto? Isso é manipulação. Isso não precisa. Você sabe quantos votos o Lula não perdeu com o Bolsonaro não podendo colocar vídeos dele apertando a mão de ditadores como Maduro, o da Nicarágua. O Bolsonaro não pôde fazer campanha, gente. Não pôde fazer campanha. É muita narrativa, não podia falar certas coisas do Lula, agora podia falar do Bolsonaro, né? Exatamente. Que Bolsonaro é isso, aquilo, mas não podia falar que Lula era amiguinho de Maduro, não podia falar que Lula era a favor lá do negócio de ceifar criança, não podia falar nada disso. Entendeu? Então, e foi pau a pau. 2 milhões de votos. Diferente. Sabe que são 2 milhões de votos? Um município. Gente, qualquer município aí, pequenininho, é 2 milhões de votos. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, que eu não curto muito também a tal da... Aquela mulher agora que perdeu o mandato dela, Carla Zambelli, não curto muito ela, não. Eu acho assim, porque também ela já veio de um passado problemático, ela já é de militância antiga, desse pessoal feminista aí, do movimento Fêmea, né? Junto com a Sarah Winter.
Então, assim, acho que casou com maçom, se não me engano, mas ela tem um históricozinho problemático, entendeu? Então, eu não sou muito fã dela, mas preste atenção. Ela teve as redes sociais dela todas canceladas durante a eleição. Isso se chama censura prévia, é crime na Constituição. Censura prévia. Agora, você sabe quantos seguidores ela tem? Mais de 2 milhões. Então, só o cancelamento da Carla Zambelli das redes sociais dela tira 2 milhões de votos do Bolsonaro. O que aconteceu com ela é totalmente injusto. Por mais que a gente não goste dela, mas o que aconteceu com ela é totalmente injusto. Foi sem fundamento aquele negócio ali. Você vê que é perseguição política e ideológica na cara, estampado. Mas aí é que tá. Eu, assim, independentemente da punição, é lógico que a punição que estão dando para ela não existe, cara. É só você. Cara, a gente tem o Janones aí, que é réu confesso aí, tá perambulando por aí. Só que, vou falar agora para você, velho. Aquele ato impensado dela lá, saindo armada, lá, cara, aquilo ali tirou votos do Bolsonaro que você nem imagina. A esquerda precisava daquilo. Cara, ela é uma jumenta, uma burra. Sabe? Caiu igual um patinho. Então, aquele negócio lá ela se juntou com aquele hacker lá, velho, aquele Walter Delgatti, para dizer que não, agora ele virou bonzinho, ele pode ajudar a gente, não sei o quê. Ou é muita sem vergonha, isso é uma puta ingenuidade falar um negócio desse. Quer dizer, olha o entorno dessa mulher, bicho. Mas eu vou falar para você, o negócio tava ruim pro lado do Bolsonaro por causa de tudo isso, né? O pessoalzinho do cruzou os braços, não vota em ninguém, toda a censura prévia contra o Bolsonaro, não podendo fazer campanha. Aí essa mulher, dias antes do segundo turno, cara, me sai armada atrás de um petista, entra com um revólver na mão, dentro de um bar, que ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. Ali ela já deu munição suficiente para o sistema perseguir ela. Ela já deu munição. Todo mundo pegou aqui. Já deu munição ali. A imagem que a esquerda precisava pegar e... Só precisava daquilo ali. Ela deu tudo para eles, pô. Ela deu todo o motivo para eles perseguirem ela. Foi a maior responsável dentro da direita, foi a maior responsável pela não eleição do Bolsonaro. Dentro da direita, ela foi a maior responsável, tá? Achando que estava lacrando e, cara, era tudo que não precisava, tá? Roberto Jefferson, gente, eu não sei quem acredita que aquele homem era de direita e estava ajudando o Bolsonaro. Roberto Jefferson, cara, se você é um mensaleiro. Eu não sei quem, o Alan dos Santos. Estava no mensalão lá com o José Disseu, toda aquela turma lá. Eu não sei o que o Alan dos Santos pagava pau para esse Roberto Jefferson, gente. Mas enganou muita gente. Rapaz, aí, eu politicamente falando, eu sou mais pro lado conservador, mas eu critico e muito. Eu sou um cara coerente, sabe, Cris? Quando eu vejo que tem coisa errada, o errado é errado, o certo é certo. Muita gente da direita fez merda. Isso é fato. Entendeu? Sim, sim. Aí você me dá palanque pro Roberto Jefferson, pra uma... qual é o nome daquela filha dele? Não sei o que, Brasil. Eu também. Porra, que é Brasil, alguma coisa. Deus, gente, vocês são ingênuos demais. Qualquer um chega lá, bota a bandeirinha, diz que é conservador, que é a favor da família, vocês batem palma, vocês acham que... Aí não pesquisa o histórico do cara, o passado do cara, aí cai na conversa. Aí, a direita, nesse sentido, Cris, ela é muito ingênua, entendeu? Ela é muito ingênua, precisa amadurecer muito. Muito ainda. Gente, o Roberto... Aí me vem o Marcel da vida, me vem qualquer palhaço se vocês acreditam que o cara é de direita. Pelo amor de Deus, bicho. E para quem não sabe, Roberto Jefferson, ele era um mensaleiro, ele denunciou o mensalão porque se viu prejudicado e ele limpou a barra do Lula. Na época, que era o dono do mensalão, ele não denunciou o Lula. Tá? Ele tirou o Lula da denúncia. Só para vocês terem uma ideia. Todo mundo foi preso na época, o Dirceu, todo mundo foi preso, mas o Lula ficou de boa, entendeu? O Roberto Jefferson foi esse cara que salvou a pele do Lula do mensalão. E aí,
os caras da direita vêm e pegam o cara como se o cara fosse, né, um ícone conservador da direita, gente. Botou o cara no pedestal, eu, rapaz. Aí o cara me pega uma espingarda e começa a atirar em Polícia Federal durante a campanha. Meu E Deus outra do coisa, céu. né, raposa velha na política, aquilo ali é um gangster, tipo o Temer, no nível de Temer aquilo ali, bicho. O cara já é macaco velho na política, bicho é malandro, malandro mesmo. Entendeu? Aí foi dar de louco agora, peitando a Polícia Federal, pronto, aí. Tem que morrer na cadeia. O Bolsonaro falou uma coisa certa: trocou tiro com polícia é bandido. É, Trocou tiro com polícia é bandido. Só que aí, meu, associaram a imagem dele dando tiro na polícia, recebendo a Polícia Federal tiro, com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro. Então, todo mundo contribuiu ali para que o Bolsonaro não ganhasse a eleição de 2022, tá, gente? Teve. Pode ter tido, vamos colocar alguma coisa na urna eletrônica? Pode, mas foi cara, não precisava. Não precisava. Você teve o Supremo a narrativa em Tribunal. si, rapaz, manipula o povo brasileiro. Aquilo ali nem precisava. Ali só a narrativa para ludibriar o povo brasileiro já bastava. Já bastava. Você teve o Superior Tribunal É, perseguindo durante 4 anos a direita. Você teve ali, né, o TSE sendo partidário, censurando um lado, não deixando o outro fazer campanha. você vê, o Bolsonaro tinha pouco tempo na televisão, cortou as Você, concessões de rádio. E aí aquilo ali já basta, velho. Para a narrativa mentirosa se sobressair. Então a manipulação começa aí, começa na narrativa, começa entendeu? e ainda o pessoalzinho da direita fazendo merda em cima de merda, né? O pessoal que se diz de Para direita fazendo piorar. só merda, só merda. Aí terminou com aquilo que eles Você vê o queriam, né? professor Olavo mesmo, que eu tenho o maior carinho pro professor Olavo, apesar de nem tudo concordar com ele. Mas, velho, o professor Olavo, assim como o Bolsonaro, muita gente montou, usou deles para se promover. E ele assim, eu muito me admirava o professor Olavo, um cara muito inteligente, muito cabeça, ter se enganado com boa parte desse pessoal da direita que não presta. Muito me admira, velho, o professor Olavo, um cara inteligentíssimo, velho. Mas, quer dizer, sim, essa galera enganou. Carla Zambelli, Joyce Hasselman, Lobão. Pô, pelo amor de Deus. Alexandre Frota, gente. Alexandre É. Frota. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, agora a direita não pode cometer o mesmo erro em 2026. Não pode cometer o mesmo erro. Já tem ali uma escola do que aconteceu em 2022, né? Já sabe que o Superior Tribunal é deles. A mídia tradicional é deles. Então não pode cometer o mesmo erro, né, de se degladiar entre si. Aí não adianta. Né? Sair dando tiro em petista no meio da rua. Porra, caramba, né? É tudo que eles precisam para inventar uma narrativa contra a direita, tá? Aí voltando agora, aí você tem o quê? Porque quando a gente fala de militância, politicamente falando, guerra cultural e tudo mais, vocês têm que ser sutis. Vocês não têm que ficar chamando a atenção se aparecendo. Quanto mais sutis, silenciosos, inteligentes vocês forem, melhor. Não adianta ficar fazendo bravata, não adianta ficar dizendo, é isso mesmo, eu sou conservador, vamos expurgar essa esquerda, não sei o que e tal. Vocês têm que ser inteligentes. A direita tem que ser mais inteligente, tem que ser mais sutil. Porque qualquer coisa que você chamar a atenção do seu inimigo vai servir de munição para o seu inimigo dizer que você é autoritário, que você é ista e tudo mais. Entendeu? Agora, isso aqui assim, a esquerda tá queimada, filho. Se queimou, Tá. é o que a gente esperava, né? É o que a gente esperava. Você está falando de um governo que a única o pensamento do esquerdista é: eu vou fazer o povo trabalhar para mim. Entende? Yuri, se você pegar pro Lula, sério mesmo, pro Lula, perguntar para ele se ele se considera um bandido, um ladrão, corrupto, ele vai falar que não. E ele acredita nisso. Sabe por que ele acredita nisso? Porque a mentalidade esquerdista é: eu sou o dono do país, eu faço o que eu quiser. Então, para ele, na mentalidade dele, ele não roubou nada. Ele pegou o que era dele. Ele era presidente. Tem até um livro do Andrew Lobachevsky, né? Como é? Acho que é Ponerologia, Psicopatas no Poder.
Tem um também do Dr. Lion Rosley, né, que chama A Mente Esquerdista. Como é que funciona a questão psicológica da esquerda, né? Psicopatia, tudo isso. Então, assim, eles montam um teatro, eu sou salvador, faço bem e tal, e eles compram isso como se fosse uma verdade, de tão mentira que eles propagam, eles acabam se convencendo da própria narrativa deles. Quer dizer, Sim. isso é uma psicopatia. Não, psicopatia total. Então, assim, agora vamos lá, né? Qual que é a mentalidade de um esquerdista no poder? Eu vou ferrar um povo para que esse povo precise do meu assistencialismo, tá? E assim eu posso ganhar votos. Em contrapartida, eu vou escravizar esse povo para que eles paguem impostos para que eu viva de boa. E aí, o que foi o governo Lula esse ano? O IOF agora, estão querendo taxar o IOF mais ainda do que já é taxado, por quê? Eles não têm mais dinheiro. Já virou mesmo, né? Com Chad aí, né? Não sei o que, taxa tudo. Eles gastaram em 2 anos, gastaram tudo que tinha de reserva no país. Eles gastaram. Agora com arrecadar a roda aí, sobrou até para os velhinhos do INSS, coitados. Então. Aí a gente vai entrar no INSS daqui a pouco. Eles gastaram tudo que tinha. E o Lula já fez isso no Lula 1, Lula 2. É que quando ele pegou o país lá em 2022, o país estava tão estruturado, gente, mas tão estruturado, o Plano Real, né, foi uma moeda forte, o começo das commodities, sabe? Então o país estava tão estruturado que demorou para a crise chegar. Só que agora não, o Brasil tinha vindo de uma pandemia, tá, sabe? O Bolsonaro entregou o país, né, bem estruturado até. Mas é lógico. Deixou as contas no azul. E aí esse desgoverno fez o quê? Fez tudo que o Bolsonaro fez, praticamente. Só que só que o país não estava tão estruturado como pegou depois de 8 anos do Plano Real, entendeu? Não pegou um país estruturado daquela maneira. Pegou um país que só estava no azul. E eles acharam que não. A cabecinha dele, eu peguei o país igualzinho, eu peguei da outra vez, cara. 2 anos acabou o país. Falar a verdade para você, gente, ele gastou todo o dinheiro que tinha nos cofres públicos só para colocar o Zanin e o Dino no STF. Gastou tudo que tinha. Para comprar voto, né? Para passar na sabatina, tudo isso. Então rola muito dinheiro. Não existe ministro do STF escolhido. É comprado o cargo deles. Até aquela sabatina ali para promover o ministro do STF, aquilo ali é tudo um teatro, pô. Sim. Coloca aí, para dizer, olha, a gente sabatinou aqui, agora você está aprovado. Aquilo ali tudo é um teatro. Coloca aí quanto foi gasto de emenda parlamentar para colocar o Flávio Dino no STF. Coloca aí. Alguém acredita que o Flávio Dino, né, com todo respeito, Aí me vem seu Sérgio Moro, eu tô aqui, eu vou, quer dizer, eu vou votar em você agora. Até, Sérgio Moro, bicho, aprovou essa carniça desse Dino aí. O Sérgio Moro se vendeu, né? Essa é a realidade. Mas agora, com todo respeito, ministro Flávio Dino, mas alguém acha mesmo que ele tem capacidade, um saber jurídico para ser ministro do STF, esse cara, velho? Alguém acredita? Uma vez no evento lá, ele chegou e bateu no peito dizendo, eu sou comunista, graças a Deus. Mas olha a heresia que esse cara fala. Ele falou, eu sou comunista e ainda falou, graças a Deus. Imagine. Quer dizer, comunista unido. O Zanin, o Zanin, sou bem sincero, tá? Ele estaria impedido de assumir o STF porque ele era advogado particular do Lula. Mas o Zanin, eu tenho certeza que tem um saber jurídico. Ele tem, tá? Tanto que ele tirou o Lula da cadeia, porque tem um saber jurídico para isso, né? Ele conseguiu manipular tudo ali. Agora, Flávio Dino, gente, pelo amor de Deus, a gente tem o Flávio Dino como ministro do STF hoje. Ele só foi colocado lá para um motivo. Eu acho que o único juiz de carreira que tem ali é o Luiz Fux. Eu acho que é o único juiz mesmo de carreira, que fez concurso público, tudo. O resto, se não for apadrinhado político, é advogado de porta de cadeia, é essa turma aí, velho. Você vê o Toffoli nem passou em concurso público, bicho.
Aquilo ali é uma vergonha. Onde estão essas pessoas que não se pronunciam mais, né? Você não vê o Toffoli falar mais, ninguém, Carmen Lúcia não fala mais, só o Xandão. Só o Xandão, né? Só veio isso aí. Para inquérito, relator. Caiu no Xandão de novo. Então, cara, quem não percebeu o que está acontecendo, pelo amor de Deus, né? Só que assim, a punição tá vindo. Tá, gente? A punição tá vindo e aí você pergunta, mas por que não começou essa punição ano passado? Por que não começou? Não, precisa ser agora para cair em 2026, para que não aconteça em 2026 o que tudo, às vezes a gente fica com pressa e tudo porque a gente quer justiça, mas, gente, tudo é no tempo certo. Entendeu? Então, tudo é no tempo certo. Aí é que tá, Miguel, deixa eu falar uma coisa para você. Aí é que tá, que eu não vou passar pano para ninguém porque eu não gosto desse Cássio Nunes, tá? Entenda uma coisa. A gente não tem opção, amigo. Você acha que o Bolsonaro ia conseguir colocar o Ives... como é Ives esqueci o nome dele. Você acha que o Bolsonaro... O Bolsonaro, ele indica e tem que passar numa sabatina, tá? Na sabatina, ou o cabra passa na sabatina, ou você compra, como o Lula faz, vai lá e compra o Congresso para que o cabra possa, né? O Bolsonaro não fez isso, cara. Eu acho até que deveria ter feito, tá? Ives Gandra, né? Isso, o Ives Gandra Martins e o filho dele também, né? Então, eu acho que o Bolsonaro tinha que ter comprado, tá? Porque o Bolsonaro não fez, o Lula foi lá e fez. Adiantou alguma coisa economizar? Não adiantou nada, sabe? Só que, entenda, sem a corrupção, o Bolsonaro não vai colocar o cabra lá. Ele vai indicar para o Senado Federal sabatinar, o Senado, né, aprovar. E outra coisa, só o André Mendonça ali, o Cássio Nunes, não vai fazer diferença. Porque os outros 9 são todos do sistema. Sim. Então, aqueles 2 ali são mudinhos, estão sozinhos praticamente. A gente não tem maioria. Assim, a gente não tem maioria no Senado, a gente não tem maioria no STF. Entendeu? Então o André Mendonça e o Cássio Nunes está lá, café com leite. Peso morto praticamente. Não tem. E aquela questão, você acha que, por exemplo, se ele indicasse um outro nome, você acha que o Senado ia aprovar? Não ia. Então ele colocou 2 nomes que iam ser neutros e que sabe que o Senado ia aprovar sem precisar o quê? Comprar o voto do pessoal lá, entendeu? Foi isso que aconteceu. Agora, quem de fora acha que faça gente política é uma sujeira. Vocês não têm noção. Agora, quem fez burrada? O pessoalzinho do nenhum nem outro. Sabe por que fez a burrada? Tá? Porque o cara ele pode até falar assim, pô, coloquei o Bolsonaro lá, o Bolsonaro colocou o Cássio Nunes e o André Mendonça lá, que não fazem nada. Só que eles não fazem nada. Nem pro bem, nem pro mal. Se o Bolsonaro tivesse hoje como presidente, ia colocar mais 2 boca aberta lá. Agora, o que seria melhor? Mais dois bocas abertas lá ou o Dino e o Zani lá? Entendeu ou não? O que é melhor no Supremo Tribunal? Se você precisar lutar contra eles. 2, né? Bocas abertas como o Cássio Nunes, que não faz nem cheira, ou o Dino e o Zani lá. Agora, entendeu? A diferença, agora, ao invés de. Se o Bolsonaro tivesse hoje como presidente, Bolsonaro tivesse indicado mais 2, né, energúmenos lá, sabe? Você tinha que lutar contra 6. Agora você tem que lutar contra 8. Entendeu ou não? É isso daí, cara. Na verdade é 8 mesmo, porque são 11 ministros do Supremo, e aí você tem o quê? O André Mendonça, o Cássio Nunes e o Fux, né, que já tá de saco cheio do Xandão Fux. Então, na prática, a gente só tem esses 3 e os outros 8 aí do sistema. Então, a gente só vai... Às vezes a galera da direita é muito imediatista. Porque Bolsonaro era para colocar um, era para colocar outro. Mas, gente, a gente não tem maioria. A gente não tem maioria nem no Senado para impeachment o ministro do Supremo. A gente não tem maioria. Nem na Câmara, nem no Senado. Agora a direita não construiu bases lá atrás.
Agora, o erro que eu acho que o Bolsonaro cometeu foi não ter comprado, cara. Compra, vai lá e pega o dinheiro e compra, porque o Congresso é puta, velho. Sério, desculpa falar, mas é puta. Só se move com dinheiro na mão. Vai lá e compra. Se você não fizer isso, entenda, se você não fizer isso, o outro vai lá e faz. O que o Lula fez? O Lula entrou no primeiro qualquer fez, foi lá e comprou o Congresso Nacional, colocou mais 2 amigo lá no Supremo Tribunal. Ele é só o peão do sistema ali. Quem manda é essa oligarquia aí, é o Centrão, o Supremo, as Forças Armadas, toda essa oligarquia aí que manda. Entendeu? Então, assim, compra entre aspas, né? Porque o Lula, como eu lhe falei, ele é um peão do sistema. Entendeu? Mas agora vamos entrar aí, né? Já é quase 8 horas. Agora vamos entrar em mais um escândalo, né? Gente, quando você tem o Lula como presidente, o que se espera do Lula como presidente? Corrupção. Claro. Tem outra coisa, cara. Você está colocando como ladrão. O Alckmin, né? O ladrão votou a cena do crime, né? Exatamente. E quem fala que, cara, uma coisa é você, quando o cabra não é condenado, não recebe, aí você não pode chamar o cabra de ladrão. O cara só é suspeito. O cara tem condenação de 9 juízes. Entendeu? Não. Condenação não. E foi tirado da cadeia por causa de um amigo que deu uma canetada e tirou ele da cadeia. O Supremo condenou e descondenou na prática, quer dizer, como é que você não vai chamar um cara desse de ladrão? Um cara que foi condenado em 3 instâncias, TRF4, STJ e Supremo Tribunal Federal. Ele foi, por mais que o Sérgio Moro fez lambança lá na Lava Jato e tudo mais, mas, velho, teve provas robustas. E ele foi condenado em 3 instâncias, gente. Como é que você vai chamar um sujeito desse de ladrão? Não tem. E não teve outro julgamento. Eles tiraram, falaram assim, não. O órgão de competência para julgar o Lula tem que ser em Brasília, não tem que ser no Paraná. Beleza, e cadê o julgamento, então? Arquivaram tudo e acabou, entendeu? Não tem. Então o cara continua condenado, já que não teve o julgamento. Pra mim tá valendo. Agora aquela coisa, por falta de prova não foi, velho. Tinha um camalhaço de provas ali contra ele. Tudo que ele fez ali. Mas aí é aquela questão, Yuri. Se você tem Lula como presidente, o que você espera do Lula como presidente? Corrupção. Cara, não dá para esperar outra coisa. Você que votou no Lula, quem tiver aí no chat aí votou no Lula, quando você votou, você estava esperando o quê? Eu tenho certeza que está esperando que o cara fosse roubar alguma coisa. Ou tivesse, no mínimo, no meio, né? Do esquema. Cara. E aí estoura aí o que? O escândalo do INSS, gente. Já roubaram a Petrobras, já roubaram as estatais, já pagavam mensalão, né? Para quem não sabe o que era o mensalão, deixa eu só arrumar minha câmera aqui, gente. O que era o mensalão? Dinheiro de corrupção que era dividido no Congresso Nacional entre os parlamentares para aprovar todas as medidas que o Lula colocava na época, entendeu? Então o Lula, por exemplo, quero mandar não sei quanto para Cuba. Eu preciso que isso seja aceito pelo Congresso Nacional. Então eu vou pagar para eles votarem sim. Tá na minha medida aqui, entendeu? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí depois é o escândalo das estatais, né? Aí todo mundo viu o que aconteceu nos escândalos das estatais. Então, Lula 1, corrupção. Lula 2, corrupção. Dilma Rousseff, negação, né? Porque ali já pegou o país todo fudido e aí só a Dilma quase acabou com a Petrobras, literalmente. Exatamente. E aí, gente, Lula 3, você tá aí, o que vai esperar do Lula 3, cara? Corrupção. Agora eles atacaram o quê? Os velhinhos do INSS. Aí vai falar assim, aí inventaram que foi o Bolsonaro. Vocês têm noção? Você que é petista aí de carteirinha, você tem noção do quão ridículo é isso daí, velho? Bolsonaro praticamente aprovou um projeto para fazer um pente fino no INSS para não ter falcatrua. O Lula desfez tudo que o Bolsonaro fez. Não, e agora tá essa roubalheira. Não, e ainda, cara, a corrupção foi através dos sindicatos que são contra o Bolsonaro.
É o irmão dele envolvido. É. E ainda tem o irmão do Lula envolvido. Aí você acha que o irmão do Lula o quê? Tava apaziguado com o Bolsonaro? Alguém acredita nessa história do Frei Chico tá do lado do Bolsonaro agora? E esse cara agora é intocável, né? O pessoal tá fingindo demência. O cara tá intocável aí praticamente. Não, tá fingindo demência, mas é que nem você me mandou aqui um. Ixi, travou tudo aqui, gente. Só um minuto que travou tudo. Tem umas matérias aí. Eu acho que eu não. Aí. Até aqui, ó, gente, ó, fraude no INSS. TCU manda investigar sindicato ligado ao irmão de Lula. A CNN já soltou a mão do Lula, tá, gente? Quem não sabe, a CNN já soltou a mão do Lula, né? A Rede Globo tá assim, ó, metade da Globo News soltou a mão, metade ainda continua. Então, vamos ver até onde vai dar isso daí, né? A CNN aqui já tem uma matéria, né, que é do dia 27, há 2 dias. De acordo com a Controladoria Geral da União, 76,9% dos aposentados que tiveram descontos vinculados ao SIDNAP afirmaram nunca ter autorizado a cobrança. Aqui já tem a foto, né, do Frei Chico, irmão do Lula. Bota aí do lado para estampar a cara dos pilantras aí. Deixa eu mostrar aqui. Para você que votou no Lula, gente, tem que mostrar para vocês terem vergonha. O cara que votou no Lula tem que ter vergonha na cara. Não é nem para dizer que é matéria de direita, aí é matéria da grande mídia, viu? Para depois dizer, vocês bolsonaristas estão botando matéria de direita, não sei o que e tal. Aí é matéria da mídia, do sistema. Deixa eu ver. Puta, aqui. Só um minuto, gente, que olha, tá difícil aqui a situação, viu? Deixa eu ver se eu coloco agora aqui. Então tá aqui, esse aqui é. Ó a cabra Ó o cabra. Ó o aí, ó a coisa cara aí. Ó. Cabra aí, ó. Tá vendo aí? Aí, ó, esse é o irmão do Lula, para quem não conhece. É o irmão do Lula. Né? Alguém acredita que o Bolsonaro tá o quê? Coliado agora com o irmão do Lula? Alguém acredita nisso daí? Do mesmo jeito da Marielle, lembra da Marielle Franco lá? Quiseram ligar o Bolsonaro de tudo quanto é jeito lá no caso da Marielle. Meu Deus do céu, gente. E tem esquerdista que acredita mesmo que foi o Bolsonaro que começou o escândalo de corrupção. Aí tá aqui, ó. O ministro Haroldo Cedrais, do Tribunal de Contas da União, acolheu a representação da bancada do Novo. Aliás, o Novo, eu não gostava muito desse partido, mas está fazendo um trabalho muito bom em cima disso aqui. A bancada do Novo no Congresso determinou uma série de medidas para apurar indícios de fraudes envolvendo o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos da Força Sindical do SIDNAP, né, que tem como um dos diretores Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, mais conhecido como cachaceiro de plantão. As irregularidades investigadas dizem respeito a descontos indevidos em aposentadorias e pensões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. De acordo com o relatório da Controladoria, 76,9% dos beneficiários que tiveram os descontos vinculados ao SIDNAP afirmaram nunca ter autorizado tais cobranças. Além disso, a receita do sindicato aumentou significativamente nos últimos anos, diga-se 2 anos, tá? Passando de 23 milhões de 2020 para 154 milhões em 2024. A CNN tenta contato com o SIDNAP e acho que não teve muita resposta, não. A precisão determinada, entre outras ações, uma inspeção específica do Ministério da Previdência. Esse trabalho tem como objetivo acessar as bases de dados e documentos desses órgãos para identificar todas as consignações realizadas nos benefícios previdenciários, os repassos feitos às entidades sindicais, os servidores públicos envolvidos e as medidas efetivas adotadas até o momento para a apuração do ressarcimento dos prejuízos. Aliás, gente, né, nem vou ler todo aqui o barato. Quem vai ressarcer isso aí somos nós. Você acha mesmo que alguém ligado ao sindicato aí vai devolver o dinheiro?
Você acha que esse pilantra aí vai devolver algum dinheiro? Não vai, cara. Sindicato aqui no Brasil é um câncer, pô. É uma das bases deles aí. Não vai. Entendeu? Essa é a realidade. Você sabe, eu estava vendo hoje uma matéria, sabe o que eles faziam? Eles ligavam para as casas das pessoas, né? E faziam perguntas, aqui é do INSS, a gente está precisando fazer algumas perguntas para vocês, como está a aposentadoria, tá boa? O pessoal falava sim, sim. Depois pegavam a conversa, cortava, manipulava como se eles estivessem oferecendo o serviço do sindicato e a pessoa falando sim. Cara, tenha santa paciência, gente. Tenha santa paciência. Aí o Lula vem falando, aí teve até umas postagens falando que o Lula tá salvando o INSS, que é no governo Lula que tá sendo apurado isso daí. Você vai apurar o seu irmão? Então você vai botar na cadeia o teu irmão? Quero ver. Você vê o Carlos Lupe lá, né? Que é do PDT, lá do partido fundado pelo Brizola, o partido do Cangaciro. Saiu, né? Do governo. Por conta disso, o Carlos Lupe lá. Quer dizer, Sim, saiu. Sim. Enfim, gente. É só mais um escândalo. E agora, aí o que acontece? A direita tem que saber usar isso, né, gente? Vamos ser bem sinceros, pô. Tem que saber usar isso a seu favor, pô. Não pode deixar cair. A gente não pode esquecer isso aí, não. Porque isso aí é um baita tiro no pé que eles fizeram, esse negócio do INSS, e a gente não pode fazer com que isso seja esquecido, não, gente. Entendeu? O Nicolas Ferreira mesmo fez um vídeo maravilhoso aí, desmascarando esse esquema aí, tudo mais. E aí teve milhões e milhões de visualizações. Eles ficaram pé da vida. Esses descontos, cara, começou já no governo do governo Dilma, tá, gente? Essa é a realidade. Já começou desde o governo Dilma, já tava essa falcatrua, né? Tem até alguma coisa aí envolvendo aí a Narizinho e o ex-marido dela aí sobre isso aí. Né? A Gleisi Hoffmann e o Lindbergh Farias. Não é o Lindbergh, não, é o ex-marido dela, se não estou enganado. Que o Lindbergh é outro. Tem alguma coisa ligada que eu não me lembro exatamente o que é. Isso já começou no governo Dilma, tá? Há muito tempo se sabe desses escândalos aí no INSS. Em 2019, o Bolsonaro fez uma medida provisória para tentar barrar, né, esse exatamente tipo de falcatrua, e a esquerda derrubou a medida provisória do Bolsonaro. Né? Aí todo mundo sabe o que aconteceu. Agora, no governo Lula, nos últimos 2 anos, cresceu 300% a roubalheira no INSS. 90 bi desviado, há quem diga que chegou a uns 200 bi. De tanto desvio que teve. Teve aposentado aí que estava recebendo, fazendo empréstimo consignado sem ter autorizado. Só para você ter noção. Então. Agora você acha. Por que questão. Agora vocês vão entender uma coisa. Se descobriu a falcatrua na INSS, cortou esse dinheiro. Por que você acha que o governo está correndo atrás desesperado de taxar o IOF? Porque cortou essa arrecadação aqui. Vamos ter que buscar uma outra arrecadação. Eu tenho investimento em banco digital, por exemplo, fazer esse pessoal aí que joga bet, essas coisas. Olha o bom investimento que vocês podem fazer. CDB, CDI. Tem investimento em bancos digitais que vocês podem fazer. Tem corretoras cripto que vocês podem estar investindo. Então são coisas que vocês vão ver que tem baixo risco do que um cassino, uma casa de aposta. Você vê, eu tenho investimento em banco digital, você vê, cobra lá o IOF. Tenho, entendeu? Cobra. O imposto sobre operação financeira, né? Qualquer operação que você faz financeira é descontado. E o que mais cobra é quando você faz alguma transação internacional, né? Câmbio, taxa de câmbio, você cobra tudo o IOF, né? Então imagina, tá aumentando de 1,2% para 13%, cara. Olha o absurdo, gente. Pega uma fatia considerada, fora a questão, tem também a questão de imposto de renda, tudo isso, não? Exatamente. Dependendo de cada caso, e aí? A gente tem que começar a trabalhar, gente, já desde agora, pensando na eleição do ano que vem, tentar, pelo menos, não vai resolver nenhum problema. A gente pode colocar quem você quiser lá, Bolsonaro, Tarcísio, aqui o Zema, não vai solucionar o problema de ninguém, porque nós temos um Supremo Tribunal totalmente aparelhado. Cara.
Então, é como eu falei, a gente tem que ter base. Se a gente não tiver maioria no Supremo, se a gente não tiver maioria no Senado, na Câmara, não adianta nada. Você vê que o Bolsonaro, quer dizer, Bolsonaro até conseguiu fazer muita coisa os 4 anos que ele ficou no governo. Mas, assim, a direita deixou ele sem base, essa é a verdade. Então tinha que ir lá conversar, negociar com o Centrão, porque não tinha base. exatamente. Então o Bolsonaro praticamente ficou sozinho esses 4 anos. Por quê? Porque muitos da direita não deram base para o Bolsonaro ter uma governabilidade, é o mínimo plausível. Entendeu? Então a gente não adianta você eleger nenhum presidente da República se ele não tiver base no Congresso, se ele não tiver base no Supremo, se ele não tiver. Entendeu? Ele tem que ter base. E para terminar, já tá para terminar, que eu tenho que sair 8 horas hoje, gente. Ô Yuri, agora eu fico imaginando, né, para terminar, você que votou no Lula, como que você se sente, cara? O cara prometeu picanha, você comeu abóbora, velho. O cara prometeu não colocar nenhum amigo no STF, colocou o próprio advogado. O cara prometeu transparência total dos gastos públicos, meteu sigilo em tudo, cara. Você não sabe nem quanto a mulher dele gasta. Você não consegue saber quanto que a mulher dele gasta. Né? Mas muitos que fizeram ele aí estão desfazendo agora, né? Agora. Como é que você... Ele falou que ia baixar o preço de tudo. Dobrou o preço de tudo, gente. O seu salário não dobrou. Agora, cadê a picanha? Cadê o cafezinho? Cadê? Você está pagando hoje. Hoje você paga na gasolina o mesmo valor na época da pandemia e que estourou a guerra na Ucrânia, que infelizmente, né, o barril do petróleo foi lá em cima. Você está pagando hoje o mesmo valor, gente. O dólar mesmo, Ave Maria, o dólar desvalorizou, que é uma beleza. O real em relação ao dólar desvalorizou, que é uma beleza. O cara veio falando que não ia ter mais nada de corrupção no governo dele, não teve um dia que não teve escândalo de corrupção nesse país, cara. Como é que você se sente? Como você se sente, cara, hoje, falando assim, ó, mais uma vez eu fui um jumento. Mais uma vez. Se deixasse aí, o Haddad ia taxar até o Pix. Não, e ele queria taxar o Pix. Você teve 4 anos de governo que o Bolsonaro tirou imposto de tudo quanto é lugar que pôde. Tirou imposto do combustível, tirou imposto dos alimentos, tirou imposto de carteira de motorista, tirou imposto de tudo. Aí vem o outro. A primeira coisa que ele fez foi devolver todos os impostos e aumentar o imposto de tudo, até da comprinha, né, da China que você fazia. Aquele imposto lá do veículo, lá, o DPVAT, ele tirou. DPVAT. E aí ainda teve o pessoalzinho lá que tava fazendo lobby lá, o Randolfo Rodrigues, esse pessoalzinho do lobby lá do DPVAT, né? E aí... Como é que você se sente, cara? Você que votou nesse cabra aí. Eu não fui enganado porque eu já sabia quem era. A peça ali eu já sei quem é. Né? Eu já conheci essa peça antes do Lula 1. Já sabia quem ele era lá no ABC. Entendeu? Não, já sabia quem era a peça. Nunca votei nesse traste, né? Agora você que revotou nele, depois que o cara saiu da cadeia por corrupção. Você que deu seu voto nele. Como você se sente, cara? Sério? Você comeu picanha? Conseguiu comer uma picanha até agora? Você comeu? Né? Será que eu tenho que colocar o videozinho dele aqui prometendo a picanha? Lembra? Teve até um vídeo aí, ele foi fazer politicagem aí no evento. Aí apareceu um menino pequenininho perguntando pra Lula, cadê minha picanha? ele ficou com cara de saco. Ele ficou com cara feia da porra, o menino perguntando, cadê minha picanha? Não sei o que. Brincadeira. A dor que eu tenho no coração é que muitos católicos votaram nesse traste, cara. E vão votar de novo, hein? Vota de novo, hein? No ano que vem vai votar de novo, porque os caras têm a esperança de que um dia o comunismo vai dar certo. Infelizmente, é a esperança que eles têm. Mas é isso aí, Yuri. 8 horas aí agora que eu tenho que ir para o serviço. É isso aí, beleza, gente. Hoje foi uma live só para comentar. O pessoal não gosta muito de live assim, né? Não adianta. O pessoal o católico não gosta muito de política também. Não gosta muito de coisa séria, né? Gosta mais de teoria da conspiração. Mas, enfim. Isso aí. Yuri, muito obrigado a participação.
Depois, vamos marcar mais lives para falar sobre isso. E chegando no ano que vem, a gente quer entrar de cabeça na política, não tem jeito, né? Infelizmente, não é uma coisa que o católico deveria ter que aprender, né? Já deveria estar politizado há muito tempo, mas não adianta. Tem católico que ainda vota errado e ainda acha que fez o bem. Yuri, mas eles são gestores públicos, né, da coisa pública. Nós temos que cobrar porque eles são representantes do povo, representante público. E assim, o brasileiro tem que aprender a tomar consciência e cobrar dos seus representantes, entendeu? Tem jeito. É isso aí, Yuri. Muito obrigado, Yuri, a participação, mais uma vez aqui contribuindo com o canal. Muito obrigado a todo mundo que participou aí, né? As poucas pessoas que participaram hoje. Vamos fazer coisa mas foi bom a de utilidade pública, a galera tem que se conscientizar também. E, gente, não entre em casa de aposta que o negócio é eletrônico, pô. Vai jogar uma sinuca no bar aí, aposta lá na sinuca aí, pelo menos é você quem tá dominando o bagulho aí, cara. Cuidado, tome muito cuidado, porque isso aí tá acabando com vidas e mais vidas. Aí tem gente que tá em depressão aí, tira a vida. Então, cuidado, gente, cuidado. O negócio é eletrônico, gente. O negócio é eletrônico, é um robô que tem lá dentro. Cara, o negócio não vai fazer você ganhar. Não adianta, tá? Isso aí, gente. Paz e bem a todos. Até a próxima.